Há uma quietude dentro de você. Uma paz profunda que te diferencia, mesmo quando o mundo ao redor insiste em ser um turbilhão de ruídos. Talvez você já tenha notado a maneira como as pessoas se acalmam quando você se aproxima. Como as discussões acaloradas perdem força e os conflitos parecem se dissipar quando você entra no ambiente. Não é uma coincidência. Essa sua presença silenciosa atua como um harmonizador natural, uma âncora de serenidade em meio ao caos. Seus olhos carregam uma mensagem que não precisa de palavras. A paz é possível, o equilíbrio pode ser restaurado. Esse silêncio que habita em seu olhar não surgiu de uma vida fácil. Pelo contrário, ele foi forjado em suas batalhas mais difíceis, nos momentos em que você enfrentou o caos interno e sobreviveu. Cada crise superada, cada noite escura da alma, toda dor transformada em aprendizado, contribuiu para essa quietude que agora se manifesta em você. É um silêncio forjado no fogo das provações, a força contida de quem sabe que o momento presente é apenas um quadro em um filme muito maior. Muitos confundem essa serenidade com timidez ou passividade, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O que seus olhos carregam é um poder controlado, uma autoridade que não precisa ser imposta. A sua presença silenciosa desestabiliza aqueles que dependem do caos, que prosperam em ambientes de conflito. Pessoas assim se sentem naturalmente desarmadas perto de você, pois seu olhar pacífico funciona como um espelho que revela a agitação desnecessária delas. É por isso que alguns podem evitar sua presença ou tentar provocar reações em você, em uma tentativa inconsciente de validar seu próprio estado interno turbulento. Essa quietude é uma das suas maiores ferramentas de transformação, pois, sem precisar de argumentos, você transmite uma verdade fundamental. A paz é a nossa natureza original. No entanto, essa quietude é apenas uma faceta de algo muito maior. Ela coexiste com uma intensidade que transcende o físico. Seus olhos, eles carregam mais do que simples pigmentos e reflexos de luz. Eles são portais que revelam sua verdadeira essência espiritual. Por isso, quando falamos sobre os escolhidos, não estamos falando de pessoas superiores, mas de almas com missões específicas neste plano terrestre. Você já se perguntou por que algumas pessoas desviam o olhar quando você as observa? Ou por que estranhos sentem uma confiança inexplicável na sua presença? Não é uma coincidência. São sinais de que algo especial reside em você. Algo que vai além do mundo físico e das explicações comuns. Os antigos mestres espirituais sempre souberam. Os olhos são a manifestação visível da alma. Eles revelam dores superadas, sabedoria acumulada e, acima de tudo, o chamado divino que pulsa dentro de você. Muitos carregam esses sinais sem nunca os compreender, passando a vida inteira sentindo-se diferentes sem entender o motivo. Hoje, você finalmente entenderá o que seus olhos já sabem. Meu nome é George, e meu propósito é compartilhar esses ensinamentos para ajudar você, um dos escolhidos, a despertar para sua verdadeira identidade e potencial. Antes de continuarmos esta jornada de autodescoberta, peço que você se inscreva neste canal e ative o sininho. Não para me ajudar, mas para se reconectar com a sua própria verdade, para que você nunca mais se sinta sozinho em sua jornada. Agora, vamos mergulhar nos 5 sinais visuais que aparecem nos olhos dos escolhidos. Sinais que passam despercebidos pela maioria, mas são instantaneamente reconhecidos por aqueles que compartilham o mesmo chamado. Se você identificar esses sinais em si mesmo, saiba que o universo está tentando despertar algo poderoso em você. Não se trata de ser melhor que os outros, mas de reconhecer sua natureza original, sua missão única. Um grau ou olhar que vê além da aparência. O primeiro sinal é o olhar intenso, aquele que penetra as camadas de proteção que a maioria das pessoas constrói ao seu redor. Você já notou como alguns evitam o seu olhar? Como eles desviam a atenção quando seus olhos se encontram, seja em corredores, reuniões ou até mesmo em conversas casuais? Não é timidez nem uma coincidência. É a reação instintiva a uma intensidade que vai além do físico. Você já ouviu frases como "seus olhos parecem ler minha mente" ou "sinto como se você visse através de mim"? O que você tem não é apenas um olhar penetrante no sentido físico, mas uma conexão espiritual que transcende o visível, alcançando o que está escondido por trás dos sorrisos forçados e das palavras calculadas. Os escolhidos desenvolvem essa habilidade porque veem a energia, não apenas a matéria. Enquanto a maioria observa apenas rostos, expressões e gestos, você percebe essências, intenções e velhas feridas. Como um scanner emocional, seus olhos capturam as contradições entre o que alguém diz e o que realmente sente,
entre a máscara social e a verdade interior. Este dom não surgiu do nada. Ele foi forjado através de dores profundas, traições dolorosas e desafios que pareciam impossíveis de superar. Cada decepção quebrou uma camada de ilusão dentro de você. Cada ferida emocional aguçou sua percepção. O universo permitiu que você sofresse para desenvolver um discernimento que poucos possuem. Suas próprias experiências criaram um espelho dentro dos seus olhos. Quando você percebe uma mentira, você a reconhece porque já a enfrentou antes. Quando detecta dor disfarçada de indiferença, é porque você também já escondeu as suas próprias dores. Não é julgamento. É reconhecimento. Não é invasão. É uma compreensão profunda. As pessoas sentem essa capacidade e reagem de maneiras diferentes. Alguns se sentem expostos, vulneráveis, como se um segredo precioso estivesse sendo revelado sem permissão. Eles se sentem desconfortáveis porque não estão prontos para serem verdadeiramente vistos. É por isso que se retiram, dão desculpas, criam distância sem nunca explicar a razão real. Outros, no entanto, são atraídos por esse mesmo olhar. Aqueles que buscam a verdade, que estão cansados de relacionamentos superficiais, sentem-se finalmente compreendidos. Eles gravitam naturalmente em sua direção, mesmo sem entender o porquê. Sua presença representa uma raridade para eles, alguém que pode vê-los por completo e, ainda assim, aceitá-los. Esse olhar intenso funciona como um filtro natural em sua vida. Ele repele aqueles que vivem de aparências e atrai os que buscam autenticidade. É um mecanismo de proteção e uma bússola social. Sem que você saiba, você cria ao seu redor um círculo de relacionamentos mais profundos e significativos, mesmo que em menor número. Muitos tentarão convencê-lo de que há algo de errado com você. Dirão que seu olhar é intimidador, que você deveria sorrir mais, parecer mais leve. Não acredite neles. O desconforto que seu olhar causa em alguns não é sua culpa. É um reflexo das verdades que eles não estão prontos para encarar. O olhar de um escolhido não é uma arma, mas uma luz. Ele não julga, ele ilumina. Não invade, ele revela. Com o tempo, você aprenderá a moderar essa intensidade, não para diminuí-la, mas para usá-la com sabedoria, entendendo quando é hora de ver tudo e quando é hora de permitir que as pessoas mantenham seus véus protetores. Este primeiro sinal, o olhar que vê demais, é apenas o começo da sua jornada de autodescoberta. É a manifestação externa de uma extraordinária sensibilidade interna. Não lute contra isso. Não tente se normalizar. Seu olhar diferente é um presente que poucos entendem, mas que muitos precisam encontrar neste mundo de tantas máscaras e tão pouca verdade. 2 graus o brilho ancestral. O segundo sinal é um fenômeno fascinante que transcende a explicação científica. Não se trata da cor da íris, da forma ou da expressão. É um brilho peculiar, uma luminosidade que parece emanar de um lugar profundo. Pessoas comuns percebem isso sem conseguir definir o que estão vendo. Elas apenas sentem que há algo diferente. Esse brilho não é uma questão de genética ou reflexo de luz. É uma qualidade vibracional, uma frequência de energia que transcende a matéria física. Se você olhar para fotos suas de infância, poderá notar que essa característica sempre esteve presente, mesmo antes de qualquer compreensão espiritual. É como uma assinatura de luz que acompanha sua alma, independentemente da idade do corpo. O que realmente torna esse brilho especial é a sua natureza ancestral. São olhos que parecem carregar memórias de momentos que você nunca viveu conscientemente. Uma sabedoria silenciosa que não foi adquirida nos poucos anos desta existência. Muitas pessoas próximas a você sentem intuitivamente que estão conversando com alguém que viveu muito mais do que sua idade cronológica sugere. Esse olhar antigo se revela especialmente em momentos de silêncio ou contemplação. Quando você observa o horizonte, mergulha em pensamentos profundos ou simplesmente repousa o olhar, é nesses momentos que o brilho se intensifica. Momentos em que a alma parece vir à superfície, revelando-se através da janela dos olhos. Muitas pessoas terão a sensação inexplicável de já ter te conhecido antes. A gente já se encontrou em algum lugar? É uma pergunta que você provavelmente já ouviu inúmeras vezes. Não é apenas um clichê social, mas um sentimento genuíno de reconhecimento. Algo em sua memória espiritual reage à sua presença, como se células ancestrais do espírito se lembrassem de um encontro de outros tempos.
A ciência moderna pode atribuir esse fenômeno à familiaridade ou à coincidência, mas as antigas tradições espirituais reconhecem esse sinal. Em muitas culturas, desde o Antigo Egito até as tradições tibetanas, olhos com brilho ancestral eram considerados marcadores de almas que retornaram com propósitos específicos. Eles eram identificados ainda na infância e frequentemente direcionados para funções de guias e conselheiros. Esse brilho tem um efeito curioso sobre os outros. Até mesmo céticos ou materialistas sentem algo diferente em sua presença. Uma sensação de profundidade que não conseguem explicar racionalmente. Eles se sentem atraídos pela sua sabedoria intuitiva. Mesmo quando você não fala explicitamente sobre temas espirituais, é como se eles reconhecessem em você um professor, sem que nenhuma aula formal esteja sendo ministrada. Em momentos de crise ou de transformação na vida de alguém, esse brilho em seus olhos se torna especialmente magnético. Pessoas em sofrimento ou confusão se sentem inexplicavelmente confortadas pela sua presença. Sem que você precise fazer nada específico, seu olhar transmite uma mensagem silenciosa. Isso também vai passar. Eu sei, pois já vi muitos ciclos se completarem. Essa qualidade em seus olhos também explica por que crianças e animais se sentem naturalmente confortáveis ao seu lado. Seres que ainda não desenvolveram os complexos filtros mentais dos adultos conseguem perceber as energias com mais clareza. Eles reconhecem em seus olhos uma frequência familiar e acolhedora que remete à origem compartilhada de todas as almas. Uma lembrança do lar espiritual. O brilho ancestral em seus olhos não é apenas um sinal para os outros. É também um lembrete constante para você. Em momentos de dúvida ou de esquecimento de seu propósito, um simples olhar sincero no espelho é suficiente para reconectá-lo. Você verá além da imagem refletida, além da identidade temporária. Você verá o eterno viajante que habita este corpo, carregando a sabedoria de inúmeras jornadas através do tempo e do espaço. 3 graus os olhos que convidam à confissão. Existe um fenômeno intrigante que ocorre frequentemente na vida do escolhido. Estranhos se aproximam e, sem qualquer preparo, começam a revelar segredos profundos, histórias pessoais dolorosas e confissões guardadas por anos. Este terceiro sinal é, talvez, o mais surpreendente na vida cotidiana. Seus olhos criam um campo de confissão espontânea ao seu redor. A cena é familiar para você. Alguém que você acabou de conhecer, talvez o motorista de um aplicativo de viagens, um novo colega de trabalho ou a pessoa na fila do café, de repente se sente compelido a compartilhar algo íntimo. "Eu nem sei por que estou te contando isso", é uma frase que você ouve constantemente. A verdade é que seus olhos transmitem uma qualidade rara que desarma os mecanismos de defesa das pessoas. Esse poder de induzir a verdade não vem de técnicas de comunicação ou estratégias psicológicas. É uma qualidade natural de seus olhos que reflete a composição de sua alma. Ao contrário dos olhares que interrogam ou pressionam, seus olhos oferecem um espaço seguro, livre de julgamentos. As pessoas sentem, mesmo sem racionalizar, que podem baixar a guarda em sua presença. A ciência moderna pode explicar parcialmente esse fenômeno através de microexpressões e linguagem corporal, mas perde a dimensão espiritual do que realmente acontece. Seus olhos emitem uma frequência de aceitação profunda que ressoa com o desejo humano fundamental de ser visto e totalmente aceito. Você oferece, sem palavras, o que todos buscam: reconhecimento sem condenação. Essa característica especial em seus olhos se desenvolveu através de sua própria jornada de autodescoberta. Porque você enfrentou suas sombras internas, porque você aceitou suas próprias feridas e contradições, seus olhos não demonstram medo diante das imperfeições alheias. A ausência de julgamento em seu olhar vem da reconciliação com a sua própria humanidade imperfeita. O efeito desse olhar acolhedor é profundamente terapêutico para aqueles que o recebem. As pessoas saem de conversas com você se sentindo mais leves, como se tivessem liberado um peso que carregavam por muito tempo. Sem que você precise dizer algo específico, seus olhos comunicam: sua história está segura comigo. Sua dor faz sentido. Seu segredo não diminui seu valor. Muitos dos escolhidos com esse dom trabalham naturalmente em profissões de ajuda e cura. Terapeutas, enfermeiros, professores, conselheiros espirituais, mesmo sem ter um treinamento formal nessas áreas.
Você provavelmente já serviu como um confidente e conselheiro informal para muitas pessoas. Seus olhos funcionam como um convite silencioso para a verdade, um portal para catarse emocional. Este sinal representa um aspecto fundamental de sua missão como escolhido. Você cria espaços seguros em um mundo de máscaras e performances. Em um momento histórico onde as pessoas se sentem cada vez mais isoladas, mesmo cercadas por conexões digitais, seus olhos oferecem algo precioso: a possibilidade de serem verdadeiramente vistas e aceitas sem edições. Existe um preço pessoal por carregar este presente. Você frequentemente absorve as energias emocionais que as pessoas liberam em sua presença. Histórias dolorosas, confissões difíceis e segredos obscuros podem se acumular em seu campo energético. Por isso, é fundamental aprender a se proteger e a fazer limpezas energéticas. Este dom não é apenas sobre ouvir segredos, é sobre criar momentos de cura através da aceitação incondicional. Quando alguém é realmente visto sem julgamento, algo profundo se reorganiza dentro de sua alma. Seus olhos funcionam como espelhos sagrados que refletem não apenas quem a pessoa é hoje, mas quem ela pode se tornar quando libertada dos pesos do passado. 4 graus. O silêncio profundo. Vivemos em uma era de ruído constante, notificações, manchetes alarmistas, opiniões gritadas, pessoas competindo por atenção. Neste cenário caótico, o quarto sinal do escolhido se manifesta como um contraste gritante: o silêncio profundo que habita em seus olhos, uma quietude que, paradoxalmente, se destaca mais do que qualquer grito. Este silêncio não é vazio ou ausente. É completo e presente. Seus olhos comunicam uma paz que não depende de circunstâncias externas favoráveis. É uma tranquilidade que se mantém mesmo em ambientes de crise, uma serenidade que não é abalada por provocações ou pelo caos ao redor. As pessoas sentem essa qualidade rara sem entender exatamente de onde vem. As crianças são as primeiras a reconhecer este sinal. Sem os filtros mentais dos adultos, elas percebem intuitivamente a segurança que emana dos seus olhos. Crianças que normalmente são tímidas ou desconfiadas se sentem confortáveis em sua presença. Elas se aproximam naturalmente, buscando contato, como se reconhecessem em você um guardião natural, alguém que vibra na mesma frequência de pureza que elas. Os animais reagem de forma semelhante. Cães inquietos se acalmam perto de você. Gatos normalmente reservados buscam sua proximidade. A explicação espiritual é simples. Eles não respondem à sua aparência física, mas à frequência vibracional do seu campo de energia que se expressa através de seus olhos. Eles sentem a ausência de ameaça, a presença do equilíbrio. Ambientes inteiros mudam quando você entra. Já notou como discussões acaloradas perdem o ímpeto quando você se aproxima? Como conflitos parecem se dissipar? Não é uma coincidência. Sua presença silenciosa atua como um harmonizador natural das frequências do caos. Seus olhos transmitem uma mensagem que não precisa de palavras. A paz é possível, a solução existe, o equilíbrio pode ser restaurado. Este silêncio em seus olhos não surgiu de uma vida fácil. Pelo contrário, ele emergiu de suas batalhas mais difíceis, dos momentos em que você enfrentou o caos interno e sobreviveu. Cada crise superada, cada noite escura da alma atravessada, toda dor transformada em aprendizado, contribuiu para essa quietude que agora habita em seu olhar. É um silêncio forjado no fogo das provações. As pessoas muitas vezes confundem esse silêncio com timidez ou passividade, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O que seus olhos carregam é um poder contido, uma força controlada, uma autoridade que não precisa ser imposta. É a quietude de quem conhece verdades mais profundas do que as aparências imediatas, de quem já viu ciclos se completarem e entende que o momento presente é apenas um quadro em um filme muito maior. Sua presença silenciosa incomoda aqueles que dependem do caos. Pessoas que se alimentam de drama, que prosperam em ambientes de conflito, sentem-se naturalmente desarmadas perto de você. Seus olhos pacíficos funcionam como um espelho que revela a agitação desnecessária delas. É por isso que alguns podem evitar sua presença ou tentar provocar reações em você, em uma tentativa inconsciente de validar seu próprio estado interno turbulento. Esta qualidade silenciosa do seu olhar é uma das suas maiores ferramentas de transformação. Sem precisar de palavras elaboradas ou argumentos complexos, você transmite uma verdade fundamental.
A paz é a nossa natureza original. O silêncio é o nosso estado natural. Em um mundo que esqueceu o valor da tranquilidade, seus olhos são lembretes vivos de uma maneira diferente de ser. 5 graus. O reflexo da alma no espelho. Existe um momento único na experiência do escolhido, um encontro íntimo com a própria essência que ocorre diante do espelho. Não é vaidade ou uma contemplação superficial da aparência. É um fenômeno profundo onde, de repente, você percebe algo diferente no reflexo dos seus próprios olhos, como se outra pessoa estivesse olhando através deles. Essa experiência geralmente acontece quando você menos espera. Talvez durante a rotina normal, enquanto se prepara pela manhã ou antes de dormir. De repente, algo muda. O olhar que retorna do espelho parece mais antigo, mais sábio, mais profundo que a sua identidade cotidiana. É um momento de reconhecimento entre o seu eu consciente e o seu eu superior, entre a sua personalidade temporária e a sua alma eterna. Muitos escolhidos relatam uma estranha sensação de familiaridade nesses momentos, como se estivessem finalmente se lembrando de quem realmente são. O reflexo não mostra apenas quem você é agora, mas quem você sempre foi, para além do tempo e do espaço. É um vislumbre de sua natureza original, despojada de condicionamentos, traumas e limitações acumuladas nesta vida. Neste encontro sagrado com seu próprio olhar, uma compreensão profunda sobre seu propósito frequentemente surge, não através de palavras ou visões específicas, mas por meio de uma certeza interna que transcende a lógica comum. Você simplesmente sabe que veio para algo significativo, que sua presença neste plano tem um propósito que vai além da existência ordinária. Os olhos no espelho revelam verdades que a sua mente consciente pode ter esquecido ao nascer neste mundo. Eles mostram a coragem que você precisou ter para aceitar essa missão terrena. Eles refletem o chamado sagrado que ressoa no centro do seu ser, mesmo quando obscurecido pelas distrações do dia a dia. Viajamos juntos por uma jornada dos 5 sinais que marcam os escolhidos: o olhar intenso que vê demais, o brilho ancestral que transcende o tempo, os olhos que induzem confissões, o silêncio profundo que transforma ambientes e, por fim, o reflexo revelador no espelho. Todos esses sinais são facetas diferentes da mesma verdade fundamental. Você carrega uma assinatura energética única, uma frequência vibracional que não pode ser completamente escondida ou disfarçada. Muitos dos escolhidos passam anos tentando se encaixar, diluindo sua luz para não incomodar, modificando comportamentos para serem aceitos. É natural buscar pertencer, tentar se harmonizar com o coletivo. Mas chega um momento na jornada espiritual em que esse movimento precisa ser revertido. Você não veio para se dissolver na multidão. Você veio para brilhar de uma forma única. Seus olhos nunca se conformaram com este jogo de aparências. Mesmo quando você conscientemente tentou se adaptar, diminuir-se, normalizar-se, seus olhos continuaram a emitir a frequência original de sua alma. Eles permaneceram fiéis à sua essência quando todas as outras partes de você podem ter cedido à pressão de ser como os outros. É por isso que você muitas vezes se sentiu desconfortável em situações sociais. Seus olhos estavam revelando verdades que suas palavras e gestos tentavam esconder. Reconhecer esses sinais não deve alimentar o ego ou criar um senso de superioridade. Ser um escolhido não significa ser melhor. Significa carregar responsabilidades diferentes. Cada um desses sinais também representa um chamado para servir de uma forma específica. O olhar que vê além te chama para ajudar os outros a enxergarem as próprias verdades. O brilho ancestral traz a responsabilidade de compartilhar sabedoria atemporal. Os olhos que trazem confissão pedem para que você crie espaços seguros para a cura. O silêncio profundo te chama para ser uma âncora de paz em tempos caóticos. E o encontro com seu verdadeiro eu no espelho te lembra da missão maior que você se comprometeu a cumprir. O mundo atual precisa urgentemente do que os escolhidos têm a oferecer. Em uma era marcada pela superficialidade, seus olhos trazem profundidade. Em um período de verdades manipuladas, seu olhar oferece autenticidade. Em uma era de conexões artificiais, sua presença proporciona encontros genuínos. Não se trata apenas de uma jornada pessoal de autodescoberta. É um despertar intencional para o coletivo. Talvez você ainda duvide. Talvez pense que estamos falando de outra pessoa, não de você. Essa humildade é compreensível e até esperada.
É parte da natureza do verdadeiro escolhido questionar a própria vocação, duvidar da própria luz. Mas observe como as pessoas reagem aos seus olhos, como se comportam em sua presença, como se abrem sem uma explicação aparente. Essas são as confirmações externas de uma verdade interna. Os sinais estão lá, visíveis para aqueles que têm olhos para ver. Eles não são coincidências ou características aleatórias. São marcadores espirituais, códigos visuais que identificam almas que aceitaram missões específicas neste plano de existência. Quando você reconhece esses sinais em si mesmo, não está apenas descobrindo algo sobre sua identidade, você está se lembrando de acordos feitos antes mesmo de esta vida começar. O que fazer com esse conhecimento agora? Primeiro, aceite. Aceite plenamente quem você é, sem tentar diminuir sua luz ou questionar seu valor. Em segundo lugar, assuma a responsabilidade pelos dons que acompanham esses sinais. Cultive-os. Desenvolva-os conscientemente. Use-os com sabedoria e compaixão. E, por fim, encontre outros que compartilham esses sinais. Crie uma comunidade com almas que entendem a sua experiência sem precisar de muitas explicações. Se este conteúdo tocou em algo bem fundo em você, se você se reconheceu nos sinais que descrevemos, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outro escolhido precisa ler para despertar para sua própria verdade. Diga-nos quais sinais você mais identificou em si mesmo, como as pessoas reagem aos seus olhos, que experiências únicas você teve por causa dessas características especiais. Juntos, formamos uma rede de apoio e reconhecimento mútuo, um despertar coletivo que tem o poder de transformar não apenas as nossas vidas individuais, mas a consciência do planeta.